Bom, estamos iniciando a segunda parte aí referente ao preenchimento de boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Bom, iremos falar aqui a questão agora do condutor envolvido no acidente, tá? Então, é do V1, é do V2, é do V3, então iremos fazer a marcação, no caso aqui, do V2, do V1, o nome, tá? Telefone, CPF, RG, órgão emissor. Essa parte aí é uma parte que a gente já conhece. Endereço do condutor envolvido, né? Bairro, cidade, unidade federativa e o CEP, caso a gente consiga através do CRLV ou CRLVE. Então, se conseguir preencher todas as lacunas aí. Habilitação do condutor não é exigível, então seria um veículo de propulsão humana, né, uma bicicleta, seria um veículo de tração animal, então não seria exigível a habilitação dele. Porém, se ele é inabilitado, ele não possui habilitação caso seja exigida, e aí é uma ACC, né, uma autorização para conduzir ciclomotor, tendo em vista que é uma cinquentinha, como a gente conhece no modo popular. É permissão para dirigir, né, para as categorias A a E. Ele possui uma CNH, então fazer a marcação aqui da CNH. É permissão internacional para dirigir? Não, então dá o risco aqui para preencher o espaço vazio. País da habilitação. Número de registro do órgão da habilitação. Cédula, né, o número da cédula, certo? Diferente do número de registro. A validade daquela habilitação. A categoria, né, do veículo, se tem curso específico ou não, né? Se o cidadão for lá habilitado para produto perigoso, se ele é habilitado para coletivo de passageiro, para transporte escolar, então há um curso específico para ele e a gente faz o preenchimento. Aqui está só exerce atividade remunerada, então vai colocar lá a abreviação que tiver, certo? Idade daquele condutor, né? Data de nascimento. Uma observação está aqui, a letrinha A. O que significa? Significa que é obrigatório lentes corretivas de visão, seja o óculos ou lente de contato. Então, observar aí o campo de observações da habilitação e ver se tem alguma sigla lá correspondente a alguma deficiência que o condutor possui, e aí ele tem que se adaptar ou o veículo tem que estar adaptável a ele, certo? Estado civil, se ele é casado, se ele é solteiro, amaziado, divorciado, não informado. No caso aqui, hipotético, o cidadão é casado e a gente vai fazer a marcação aqui, tá? Circunstância do condutor, tipo de direção, tempo de direção do veículo, sonolência, fadiga, ele se evadiu do local, permaneceu no local, socorreu a vítima, foi socorrido, faleceu no local, então marcar a questão correspondente, tá? Indício de ingestão de bebida alcoólica, né? Exame de álcool realizado, recusou-se, né? A marca, o modelo do equipamento, o número de série disponível, né? Medida realizada, considerada, limite regulamentado, então fazer as marcações correspondentes, né? Exame não realizado, qual foi o motivo porque não foi realizado, termo da capacidade psicomotora, né? Se foi preenchido, se não foi preenchido, encaminhamento do condutor, se ele foi encaminhado para a delegacia, se ele foi liberado, se foi autuado, o motivo, o número do BO, se ele foi para a delegacia, então preencher lá o número do BO, tá? O endereço dele, no caso aqui o endereço da delegacia, né? Qual é a delegacia de polícia, é 30ª, 20ª, regional, tá? O endereço dela, o recebedor da ocorrência na delegacia, é um agente de polícia, é um escrivão, tá? Então fazer as descrições aqui, as marcações aqui de acordo com o que está sendo pedido, a matrícula daquele agente policial e a função dele, tá? Caso contrário, preenche os espaços vazios, tá? Autuações de trânsito verificadas.
Aqui 65992, né, o veículo encontrava-se com débitos referente ao licenciamento. Então, qual o artigo 230, inciso 5º? Qual a descrição, certo, da infração? O cidadão faleceu, então qual o número do NIC? Então, fazer essa observação aí referente ao falecimento do cidadão, tem que ter o número do NIC, e a gente vai colocar aqui nesse campo vazio específico para essa definição, tá? Das vítimas envolvidas. Identificação da vítima. A vítima era do V1, era do V2, então a gente ter essa informação, até porque, como a gente falou, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito é um documento importante para os usuários, e ele tem várias finalidades, e uma delas é o seguro DPVAT, e aí o seguro DPVAT também é importante saber de qual vítima aquela pessoa, aquele usuário era, se era do V1, do V2, e aí fazer os trâmites legais. Aqui a gente colocou aqui V2, se ele era condutor, no caso aqui passageiro, certo? Fizemos a marcação aqui em passageiro. Se ele é pedestre, sexo da vítima, né? Então masculino. Natureza dos ferimentos, foi leve, foi grave, então marcamos aqui grave, fatal. Então o nome da vítima, a idade dele, isso é importante, né, estatístico, idade 48 anos, profissão agricultor, tá? O RG da vítima, o órgão emissor, certo? A UF do órgão emissor também, CPF e o NIC, no caso aquele que a gente pegou anteriormente, pode ser colocado aqui também. Estado civil não informado, né? Nacionalidade brasileira, naturalidade, Petrolina, cidade, endereço, certo? Fone de contato, caso tenha, bairro, né? Cidade, UF, socorrido para, qual foi o hospital que ele foi socorrido, qual foi a unidade de pronto atendimento, qual foi a unidade básica. Então, todas essas informações devem ser colocadas, tá? Dados fornecidos, quem nos forneceu esses dados de que ele foi socorrido para algum lugar, né? Aqui, no caso aqui, o cabo BM Jairo, que era do Corpo de Bombeiros. Então, pode ser lá o técnico de enfermagem, o enfermeiro ou o médico do SAMU, certo? Então, as informações vão ser colocadas aqui nessa identificação, tá? A matrícula aí de quem nos informou, se foi um funcionário público, tá? Qual é a escolaridade da vítima? Né? Ensino fundamental completo, incompleto, ensino médio, completo, incompleto, superior completo, incompleto, né? Pós-graduação, né? Ele tem uma especialização ou não, ele tem mestrado, então colocar aí o grau de instrução na escolaridade daquela vítima, tá? Circunstância da vítima envolvida: usava cinto, não era obrigatório, sem informação, usava capacete, não era aplicável para o capacete, sem informação, atravessava na faixa, estava no acostamento, estava na calçada. Então todas as informações são importantes, tá? Observação aqui que quanto à data de nascimento, 22/7/72, escolaridade não informada. E aqui temos o diagrama do acidente, né, que é o croquis, né? A gente já colocou no próprio boletim novo uma forma cartesiana, tá? Para que facilite aí o desenho, né, do croquis, tá? Que não vai precisar nem de régua, na verdade. Então ficou uma coisa mais organizada em relação ao boletim anterior. E a gente tem naquele caso hipotético que a gente já tinha informado, uma colisão frontal, e a gente já vê aqui o croquis, que o cidadão do V2, ele perdeu o controle do veículo, de certa forma, e foi para a contramão direção, colidindo frontalmente com o V1 que estava vindo no sentido contrário, tá? Então temos que colocar aqui no croquis se havia vegetação, acostamento, a pintura das linhas aqui, que no caso aqui está contínua dupla, amarela, tá? O sentido da via, certo? Sentido Petrolina Juazeiro, onde aconteceu o acidente, no caso o sentido da via, no quilômetro 10.5, tá? Aqui a gente já colocou as setas, né?
informando o sentido da via, e o número da rodovia, que seria aqui a PE 655. Temos a simbologia, tá? A simbologia estará no próprio boletim de acidente, na área do croquis, onde vocês poderão observar, né, o veículo em movimento, marcha à frente, marcha ré. Então todos os desenhos necessários para a confecção do croquis estão no próprio boletim de acidente, é só seguir a simbologia. Fotografias, né? Houve fotografias, não houve fotografias, quantidade de fotos, né? O motivo, né? No caso, se não houve. Então, se você marcar não, qual foi o motivo? Não tinha câmera fotográfica, o celular não funcionava. Então, fazer a sua narrativa aí diante da questão de por que não houve fotografia, tá? Avarias dos veículos envolvidos. O V1 coloca a placa, né? Tá lá, BC 1237. Quebramentos, amassamentos, empenamentos, arranhamentos. Então tudo isso deve ser colocado de um por um, tá? A gente vai fazer essas avarias conforme estão aí. Quebramentos, para-choque dianteiro, 2 faróis principais e 2 neblina, 2 faroletes, as 2 capas laterais do para-choque, 2 aerofólios, lados direito e esquerdo, grade frontal. Então, fazer essa descrição completa das avarias, tá? Temos aqui o V2, né, que quebrou o para-choque dianteiro, os faróis principais e as lanternas laterais. O para-brisa também foi danificado, o painel interno, volante, tá? Vidros laterais das portas direita e esquerda, bancos dianteiros. Então a gente vai fazer a narrativa aí das avarias aparentes, né, dos quais o próprio agente está observando. Anexo das fotografias V1 e V2. Então fazer essa separação das fotografias. Registro geral do sítio do acidente. Então as fotografias referente ao acidente propriamente dito, envolvendo os 2 veículos, né, uma distância necessária para que a gente possa analisar toda a área daquele acidente. Narrativa do agente de trânsito. Essa é uma das partes mais importantes também do boletim de acidente, onde o próprio agente de trânsito ele vai observar toda aquela cena e aí também fazer sua contribuição diante do ocorrido. Temos aqui um exemplo de um acidente, tá? Envolvendo aí animais. Temos aqui a questão dos caminhões tanque, e a gente tem a questão da marca de frenagem, tá? Então, os elementos da direção defensiva estão aqui presentes: conhecimento, previsão, habilidade, decisão e atenção. Vemos aqui as marcas deixadas pelo atrito dos pneus no pavimento, quando acionados os freios no momento do seu acionamento emergencial. Temos o tempo de parada, distância de parada, tempo de frenagem, distância de frenagem, tempo de reação e distância de reação. Então, primeira coisa, a gente vai reagir ao perigo. Momento esse em que iremos pisar o pé no freio, e aí teremos aí uma distância de frenagem, certo? Ao final, somando a reação mais a frenagem, temos aí a distância e o tempo de parada. O motorista do transporte de produto perigoso é um especialista na sua área, né? Contudo, há uma necessidade de aprimorar e aplicar os conceitos acima descritos para uma condução segura, colocando a salvo a si mesmo, como toda a população e demais atores no trânsito. Então, a questão da velocidade aí no acidente, que a gente observa, ela é imprescindível, a redução de velocidade, principalmente para os veículos de transporte de produto perigoso, e aí não acarretar em acidentes. Bom, avarias aparentes, a gente vai preencher a questão das avarias, como já foi falado para todos.
avarias do V1, avarias do V2, avaria do V3, tá? E quantas folhas dessas forem necessárias. Coloca a marca e o modelo aí e descreve as avarias. Na questão das avarias, a gente vai embaixo no rodapé preencher o responsável pelo boletim do acidente de trânsito, novamente pós-graduação, matrícula, nome, preencher aí os campos necessários. Interessante que essa parte aí do preenchimento do responsável pelas avarias, né, o preenchimento deverá ser feito com letra de forma, né, tipo bastão. O policial é responsável por todas as informações coletadas no local do acidente. Em acidente em que as vítimas forem removidas antes da chegada do efetivo para a elaboração do boletim, será necessário o deslocamento até o hospital para coletar dados das vítimas para serem inseridas, tá? Obrigatoriamente, se a vítima saiu do local para ser socorrida e você não tem os dados, obrigatoriamente terá que se deslocar ao hospital onde ela foi socorrida para pegar os dados necessários e assim poder inseri-las no boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Observar o disposto na Lei 5.970, né? Retirada dos veículos do local antes da perícia. Claro, isso é em caso emergencial, estamos amparados pela legislação. A gente só vai realmente fazer a retirada daquelas vítimas e daqueles veículos do local caso haja realmente necessidade e que, caso isso houver, estamos amparados pela Lei 5.970. Eu aconselho a leitura da lei para vocês. Acidentes envolvendo produtos perigosos serão imprescindíveis a identificação do produto transportado através da leitura da simbologia prevista para o transporte de produto perigoso, né? Painel de segurança e rota de risco. A gente orienta a todos baixarem aí o aplicativo referente a produto perigoso, informando de imediato, né, aos órgãos competentes, né, 190, ao 193, Defesa Civil do município, por exemplo, tá? CPRH, CIPOMA, a depender, né, tem crime ambiental também envolvido aí, então um policiamento especializado é interessante. Todos os pertences do acidente, após avaliação, né, sinalizar imediatamente a fim de evitar novos acidentes, utilizando todo o material disponível, principalmente no período noturno, com materiais retrorefletivos e mantendo os intermitentes da viatura acionada durante toda a ocorrência. Termo de declaração. Então, o termo de declaração vai ser colocado aí à disposição dos condutores para serem preenchidos. Nesse termo de declaração, o condutor poderá preenchê-lo, o passageiro, se achar necessidade, vai preenchê-lo, né? A vítima, o pedestre, certo? Então, poderão fazer aí esse termo de declaração, que é muito importante aí para elucidar aí o causador do acidente, principalmente, tá? Então, temos os dados aí correspondentes ao final, os dados do declarante, certo? Nome, RG, CPF, CNH, endereço dele, cidade, certo? É importante a questão do telefone do declarante também. Identificação das vítimas, né? A vítima deve ser identificada, né? Ela foi vítima do V1, do V2, do V3, né? Qual era o veículo que ela estava, certo? E aí temos toda a identificação, né? Se era condutor, se era passageiro, pedestre, o sexo, natureza dos ferimentos, se era leve, grave ou fatal, tá? RG, órgão emissor, CPF, então todos os dados necessários aí para o preenchimento da identificação da vítima. Circunstância da vítima envolvida. Ela usava cinto de segurança? Não aplicável? Sem informação? Usava capacete? Não usava capacete? Não há informação sobre isso. Ela atravessava na faixa? Estava no acostamento? Estava na calçada? E aí esses dados podem ser repetidos para o V1, para o V2 ou para o V3, diante de onde aquela vítima se encontrava. E se precisar de mais circunstâncias para serem anotadas, tem aqui o campo de observações para ser feito.
A última coisa a falar são informações complementares. Essa é uma das partes importantes também do boletim de acidente, é onde o agente de trânsito ele vai narrar várias coisas aí. A exemplo de o veículo foi deixado com o parente da vítima, né? Foi por ordem dele, realmente era parente. É interessante que a gente faça essa narração aqui nas informações complementares. Então tudo o que a gente não puder colocar em campo específico do boletim, iremos colocar aqui nas informações complementares. O veículo foi entregue ao irmão da vítima, a pedido da mesma, e aí anotar os dados para quem estamos entregando aquele veículo e, se possível, fazer um boletim de ocorrência onde aquela pessoa vai assinar recebendo o veículo em tela, ok? Bom, pessoal, com isso encerramos aqui a nossa parte na instrução da videoaula com o preenchimento do boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Obrigado, um abraço a todos.